Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso curso de Cálculo 1. Vamos para a segunda parte de limites no infinito. Nesta videoaula, vamos rever a definição de limites no infinito que foi dado na videoaula anterior e resolver alguns exemplos importantes de limites no infinito. Então, vamos para a definição 1. Seja f uma função definida em algum intervalo aberto de a até o infinito, então, limite de f de x quando x tende ao infinito é igual a L. Significa que os valores de f de x ficam arbitrariamente próximos de L, tomando x suficientemente grande. Ou seja, f de x tende a L, que é uma constante, quando x tende ao mais infinito. Definição 2. Seja f uma função definida em algum intervalo aberto de menos infinito a a, então limite de f de x quando x tende a menos infinito é igual a L. Significa que os valores de f de x podem ficar arbitrariamente próximos de L, tomando-se x suficientemente grande em valor absoluto, mas negativo. Então, temos que f de x tende à nossa constante L quando x tende a menos infinito. Exemplo 1. Encontre o limite de 1 sobre x quando x tende ao mais infinito e limite de 1 sobre x quando x tende ao menos infinito. Observe que, quando x é grande, 1 sobre x é pequeno, né? Por exemplo, quando x é 100, então 1 sobre 100 é igual a 0,01. Quando x é 10.000, significa que 1 sobre 10.000 é igual a 0,001. Então, à medida que x cresce, o nosso 1 sobre x fica cada vez mais próximo de zero. De fato, tomando x grande o bastante, podemos fazer 1 sobre x tão próximo de zero quanto quisermos. Portanto, conforme a primeira definição que vimos na nossa videoaula, temos que o limite de 1 sobre x quando x tende ao infinito é igual a zero. Um raciocínio análogo mostra que, quando x é grande em valor absoluto, porém negativo, 1 sobre x é pequeno em valor absoluto, mas negativo. Logo, temos também que limite de 1 sobre x quando x tende a menos infinito é igual a zero. Aqui, nós temos o gráfico da função y igual a 1 sobre x. Nós acabamos de ver que o limite da nossa função 1 sobre x quando x tende a mais ou menos infinito é zero. Assim, a reta y igual a zero, ou seja, o nosso eixo x, é uma assíntota horizontal da curva y igual a 1 sobre x. Ok, vamos ver o seguinte teorema. Se r maior que zero for um número racional, então limite de 1 sobre x elevado a r, com x tendendo ao mais infinito, é igual a zero. Então, esse r pode ser meio, pode ser 1, 2. Se ele é maior que zero e um número racional, então o limite de 1 sobre x elevado a r, com x tendendo ao mais infinito, é igual a zero. Se r maior que zero for um número racional tal que x elevado a r seja definida para todo x, então o limite de 1 sobre x elevado a r com x tendendo ao menos infinito também é igual a zero. Exemplo 2. Determine o limite de 2x menos 5 sobre x mais 8 quando x tende a mais infinito. Observe que, neste caso, temos uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Usando as propriedades de limite, teríamos limite do numerador sobre limite do denominador. Então, o limite de 2x menos 5 quando x tende a mais infinito, sabemos que vai dar mais infinito. E limite de x mais 8 quando x tende a mais infinito também dá mais infinito. Então, beleza, temos uma indeterminação. O que fazer? Como resolver esse limite? Nós vamos aprender algumas técnicas para resolver limite no infinito. Então, a primeira é o seguinte. Vamos dividir o numerador e o denominador por x e depois usar as propriedades de limites. Então, por que vamos dividir tanto no numerador quanto no denominador por x? Normalmente, pessoal, vocês vão dividir pela maior potência de x. Então, vamos lá.
o limite da nossa função, quando x tende ao mais infinito, é igual ao limite, dividindo todos os termos aqui por x, né? Então, 2x dividido por x fica 2. E aqui menos 5 dividido por x. No denominador, x dividido por x, 1, mais 8 dividido por x, é igual. Então, aqui nós estamos usando a propriedade do limite no quociente, né? Então, fica limite do numerador dividido por limite do denominador. Então, aqui aplicando aqui também as propriedades. Ó. Fica limite de 2 quando x tende ao mais infinito, menos o limite de 5 sobre x quando x tende ao mais infinito. E no denominador temos limite de 1 quando x tende ao mais infinito, mais limite de 8 sobre x quando x tende ao mais infinito. Lembrando, né, que o limite de uma constante, quando x tende ao mais infinito, é a constante. Menos limite de uma constante dividido por x, quando x tende ao mais infinito, nós vimos que isso daqui vai estar aproximando de zero. Então, podemos falar que o limite vai dar zero. No denominador, limite de 1, né, da constante quando x tende ao mais infinito, é 1. E limite de 8 sobre x quando x tende ao mais infinito, observe que isso aqui também vai dar zero. Então, nós vamos ter 2 dividido por 1, que é igual a 2. Então, é isso. Exemplo 3, um exemplo muito importante. Determine o limite de 2x mais 5 sobre raiz de 2x ao quadrado menos 5, quando x tende ao mais infinito. Teríamos também uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Então, como proceder nesse tipo de exercício? Aqui nós vamos dividir o numerador e o denominador por x. Mas, Tiago, aqui tem um 2x ao quadrado. Sim, ele está dentro da raiz. E por que nós vamos dividir por x? No denominador, tomamos x igual a raiz quadrada de x ao quadrado. Aí vocês vão lembrar, mas raiz de x ao quadrado não é igual a módulo de x? Sim, só que aqui nós vamos trabalhar com os valores de x positivos, né? Como x tende ao mais infinito, nós vamos considerar apenas valores positivos. Então, por isso que raiz quadrada de x ao quadrado aqui eu estou chamando de x. Então, no numerador, nós vamos dividir por x. Então, vai ficar, olha, 2x dividido por x dá 2. 5 dividido por x eu deixei aqui. E no denominador, eu vou dividir por raiz de x ao quadrado, visto que tem uma raiz aqui. Então, isso aqui é igual ao limite, né, de 2 mais 5 sobre x. E no denominador, nós temos raiz de... Observe que aqui temos uma raiz no numerador e uma raiz aqui no denominador. Podemos colocar tudo dentro da raiz quadrada. Então, temos 2x ao quadrado menos 5 sobre x ao quadrado. Isso ainda pode ser reescrito, né, como? Dividindo aqui 2x ao quadrado por x ao quadrado, vai ficar 2. E aqui menos 5 sobre x ao quadrado. Observe que aqui no numerador eu já usei uma outra propriedade, né? Temos o limite de uma constante mais o limite de 5 sobre x, isso tudo quando x tende ao mais infinito. Beleza. Esse limite, né, da constante sabemos que é 2, é a própria constante. O limite de 5 sobre x quando x tende ao mais infinito, observe que o denominador cresce muito, né? Então, esse aqui aproxima-se de zero. Então, esse limite é igual a zero. Aqui temos, né, outra propriedade lá dos limites, né? Temos o limite de uma raiz quadrada. Então, podemos escrever raiz quadrada do limite dessa função. Tranquilo. Nós temos o limite aqui de uma constante, né, que vai ser o próprio 2, e o limite de 5 sobre x ao quadrado. Nós apresentamos aquele teorema, né, um teorema nessa videoaula. Aqui, como temos 5 sobre x ao quadrado com x tendendo ao mais infinito, isso aqui se aproxima de zero. Então, beleza, né, temos menos 5 vezes zero. E no numerador, o 2. O resultado aqui é 2 sobre raiz de 2. Racionalizando, né, vocês vão encontrar a resposta igual a raiz de 2. Exemplo 4. Determine o limite da mesma função do exemplo 3, só que agora com x tendendo a menos infinito. Como no exemplo anterior, vamos dividir o numerador e denominador por x. Como neste caso x tende a menos infinito, os valores de x podem ser considerados negativos. Então, para o denominador, nós vamos usar o quê? Que o raiz de x ao quadrado é igual a menos x. Tá? Multiplica por menos 1 aqui, nós temos então que x é igual a menos raiz de x ao quadrado. Esse é um tipo de exercício que muitos alunos têm dificuldade, tá, pessoal? Então, tem que ficar atento a esses passos. Vamos proceder da mesma forma que fizemos no exercício anterior. Vamos dividir o numerador por x
e o denominador aqui agora por menos raiz de x ao quadrado. Então, observe que aqui o menos eu vou deixar do lado de fora e vai ficar raiz de 2x ao quadrado menos 5 sobre x ao quadrado, igual fizemos no exercício anterior. Então, a partir daqui, vai ficar igual o exercício anterior, né? A única diferença é que vai ter um menos na frente. Então, a resposta vai ser menos raiz de 2. Então, ficar atento quando o limite, né, o x tende a menos infinito ou mais infinito. Pessoal, eu deixei alguns exercícios para vocês treinarem, tá? Então, são limites no infinito. Pratiquem aí, que são 4 exercícios fundamentais. Os slides foram elaborados com base nas notas de aula do livro Cálculo, do Sturt, né, volume 1, e do livro Cálculo A, da Diva. Pessoal, um grande abraço e até a próxima videoaula.